Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos na Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HCTR11, tá? Esse é um dos fundos mais falados nos últimos anos, principalmente pelos altos proventos que ele paga, tá? Ele é um fundo historicamente conhecido por pagar muitos dividendos e por ser um pouquinho mais arriscado do que os outros, tá? Exatamente por isso ele tem um prêmio maior e por isso ele paga mais dividendos. Mas recentemente o fundo começou a sofrer com o comunicado de alguns devedores falando que não tinham como pagar, algumas renegociações e inclusive alguns calotes também de alguns devedores, tá? Então isso fez a cota do fundo desvalorizar bastante. O fundo já caiu mais de 50% nos últimos 12 meses. Mas e agora? Depois desse fundo ter caído 50%, ainda vale a pena investir em HCTR11? Será que essa é a oportunidade para você investir? Ou será que você tem que ter calma e não entrar nisso porque é muito arriscado, né? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Vou trazer uma análise de cenário econômico para vocês, uma análise do fundo imobiliário em si, para a gente tirar a conclusão sobre o HCTR11. Se ainda vale a pena investir nele ou se não vale mais. Então, se você quer entender sobre esse fundo imobiliário, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! Bom, pessoal, e antes da gente começar a falar do HCTR mais especificamente, deixa eu colocar todo mundo na mesma página. Se você não sabe nem o que é um fundo imobiliário, caiu de bandeja aqui nesse vídeo, então presta atenção. O fundo imobiliário funciona da seguinte forma. Você tem um fundo onde vários investidores colocam dinheiro lá. Esse fundo é administrado, né? Tem um gestor à frente, tem uma administradora, tem toda uma equipe ali para cuidar desse recurso dos investidores. Eles pegam esse dinheiro dos investidores e compram vários imóveis, tá? E eles comprando esses imóveis, colocam esses imóveis para alugar. Os inquilinos desses imóveis vão pagar o aluguel, esse dinheiro todo do aluguel vai para a gestora e a gestora vai distribuir esse aluguel entre os investidores, tá? É assim que funciona, por isso que você compra um fundo imobiliário e você começa a receber rendimentos todos os meses, inclusive isentos de imposto de renda. Mas o HCTR não é um fundo imobiliário de tijolo, como esse tipo que eu expliquei aqui. Ele é um fundo imobiliário de papel. Alguns falam que ele é até híbrido, porque ele tem outros fundos imobiliários dentro dele. Mas majoritariamente a sua concepção é de papéis, tá? Então como funciona um fundo imobiliário de papel? Basicamente da mesma forma que eu expliquei de fundos de tijolo, que eu acabei de falar para vocês, mas a única diferença é que esse dinheiro dos investidores, ao invés da equipe de gestão comprar imóveis e colocar para alugar, eles compram títulos de dívida, geralmente são CRIs, tá? Que são títulos de dívida atrelados ao mercado imobiliário. Então sim, continua com vínculo no mercado imobiliário, mas não diretamente comprando os imóveis, tá? Mas investindo em títulos de dívida relacionados a imóveis, tá? Então, eles compram esses títulos que são de renda fixa, geralmente um pouco mais arriscados do que um CDB, um LCI que você vê por aí. Muitos deles também não têm FGC, se for o CRI, a categoria CRI não tem fundo garantido de crédito, tem nada do tipo, tá? Então são títulos de renda fixa um pouco mais arriscados, mas que também pagam ali os juros, tá? E esses juros que a gestora recebe, ela distribui para os investidores da mesma forma. Então, o investidor investido em um fundo de papel, ele está comprando um pedaço de uma dívida imobiliária e os juros dessa dívida ele vai recebendo todos os meses, beleza? Então, é assim que funciona um fundo de papel. Porque os fundos de papel, no geral, ganharam uma ampla visibilidade nos últimos anos? Porque as taxas de juros da renda fixa são muito altas. Geralmente esses CRIs são atrelados ou à inflação, que pode ser o IPCA ou o IGPM, que são índices inflacionários aqui no Brasil, ou pode estar ao CDI, né? A taxa básica de juros é a Selic, e você tem o CDI também, que é bem próximo ali a Selic, né? Um indexador ali que muitos fundos estão atrelados. Então, com a nossa subida na Selic, subida na inflação e as taxas no geral subindo, essas dívidas começaram a pagar muito mais juros. Sendo assim, esses fundos começaram a distribuir muitos dividendos para os investidores, tá? E isso abriu os olhos de muita gente que começou a entrar nesse mercado.
Mas qual que é o grande problema disso aqui? Quando uma dívida fica muito cara, isso é muito interessante para aquela pessoa que está emprestando dinheiro. Por quê? Porque ela vai receber mais dividendos, vai receber mais juros referente àquele capital que ela emprestou. Isso é excelente para quem está recebendo. Mas você tem que sempre lembrar que numa operação de crédito, você tem duas pontas. Então, para você estar recebendo mais, alguém está pagando mais. No caso, a pessoa que pegou esse dinheiro emprestado, tá? Eu peguei o meu dinheiro como investidor, emprestei para o cara construir um prédio. Se a taxa subiu e eu estou ganhando mais juros, o cara que pegou emprestado de mim para construir o prédio está me pagando mais juros. E o que acontece se essa taxa sobe muito? Ou se essa taxa sobe e fica muito alta por muito tempo? Esse cara talvez não veja viabilidade em conseguir me pagar. Às vezes ele estava planejando uma coisa, mas aí ele vai ter que me pagar muitos juros, e aí talvez ele não consiga me pagar esses juros, e a gente tenha que renegociar, ou talvez ele quebre e ele me dê um calote, não me pague. E isso que a gente chama é a crise de crédito, é o risco de crédito em geral do mercado, que acontece muito nesse período que a gente está vivendo atualmente. A gente está vendo várias lojas como Americanas, como a Marisa, com dificuldades de pagamento, porque tinham dívidas, as dívidas eram muito altas, com esses juros da dívida se mantendo alto por bastante tempo, com essas taxas elevadas, as empresas e as pessoas no geral têm mais dificuldade de manter essa dívida. Por isso que os bancos estão sofrendo muito com inadimplência, por isso que está tendo todo esse problema de crédito. E dentro dos fundos imobiliários, funciona da mesma forma. Esse fundo imobiliário, esse CRI que o fundo imobiliário comprou, emprestou dinheiro para alguém. Em algum momento, se a taxa continuar muito alta, esse alguém vai ter dificuldade para ficar pagando essa taxa aqui. E aí, quando ele tem esse problema e não paga, aí se chama de calote. E quando acontece o calote, o fundo imobiliário não recebe os juros, não distribui ou recebe menos e distribui menos, tá? E aí o mercado todo vê um risco desse cara não pagar e da operação ser liquidada, de dar problemas bem maiores, e isso desvaloriza muito a cota do fundo imobiliário. Então esse é um dos grandes motivos para a cota do HCTR ter caído bastante, tá? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade, e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Um outro ponto muito importante é porque a cota realmente estava muito cara, tá? Porque ele estava pagando muito dividendo, né? Muitos proventos esse fundo imobiliário estava distribuindo, exatamente porque ele estava atrelado ao IGPM, muito dele estava ao IGPM, outra parte ao IPCA, a gente vai ver daqui a pouco. Então, com isso, ele estava pagando dividendos elevadíssimos. E ele é um fundo que é denominado como high yield, né? Que é basicamente high risk, ele tem um dividendo maior, ele tem um risco maior para entregar um retorno maior. Então, quando essas taxas subiram, ele começou a pagar bastante. Muita gente estava querendo entrar nesse fundo porque estava pagando muito e estava chegando a pagar caro nele. E aí a cota do fundo realmente ficou muito acima do seu valor patrimonial. E aí, quando aconteceu o choque de realidade das taxas subirem, continuarem altas, e começar esse início de crise de crédito que a gente está vivendo, aí o fundo despencou mais de 50% nos últimos 12 meses. Pronto, pessoal, eu já estou aqui com o relatório gerencial do HCTR, tá? Para mostrar alguns indicadores e alguns índices que eu falei para vocês anteriormente, disse que mostraria, tá? A gente consegue visualizar aqui, olha, que a composição desse fundo imobiliário é de 20% de outros fundos imobiliários. Então ele tem uma parte que é como se fosse um micro-FOF, né? Uma parte desse fundo imobiliário ele compra cotas de outros fundos imobiliários, e ele tem majoritariamente a sua composição em CRIs, tá? Lembrando que CRIs foram os títulos de dívida imobiliários que eu expliquei para vocês, lembra? Que eram aqueles títulos de dívida que tinham relação com o setor imobiliário, que não tinham FGC e que geralmente são mais arriscados do que um CDB, um LCI ou um LCA, por exemplo, tá? Inclusive, esses CRIs do HCTR, eles tendem a ser ainda mais arriscados
do que a média dos CRIs, tá? Por quê? Porque o HCTR em si, ele já é um fundo classificado como high yield, tá? Então ele entrega bons dividendos e para ele entregar retornos mais altos do que os seus concorrentes, ele tem que assumir operações mais arriscadas. E no mercado financeiro, quanto maior o risco, maior o retorno, o prêmio exigido para compensar aquele risco ali, tá? Então ele é um fundo mais arriscado que entrega mais retorno, tá? Então esses CRIs da carteira dele geralmente são mais arriscados do que a média dos CRIs, beleza? Mas a gente consegue ver aqui que majoritariamente a composição dele é de CRIs, e desses CRIs, ou seja, desses quase 80%, quais são os indexadores que esses títulos de renda fixa estão atrelados? Vamos dar uma olhada aqui em indexador, beleza? A gente consegue ver que a maioria dele, aqui 90%, está atrelado a IPCA mais 10. Pessoal, IPCA mais 10 é uma taxa muito alta, tá? Porque no ano passado, o IPCA acumulado passou de 2 dígitos. Chegou a 12%, o IPCA 12% e um contrato de renda fixa pagando IPCA mais 10%, a gente está falando aqui de uns 22% ao ano de juros, tá? Então isso aqui é inviável para qualquer devedor pagar essa dívida, se isso continuar, tá? A gente tem hoje um IPCA de 1,5%, então IPCA mais 10%, aqui a gente está falando de 15%. Então ainda assim é um retorno muito alto, beleza? E exatamente lembrando que esse indicador ele é elevado exatamente porque o grau de risco é maior. Então por isso que os indicadores são mais elevados. Olha que ele tem um percentual aqui, né, que está em IGPM mais 10. Galera, o IGPM, quando estourou a crise sanitária lá em 2020, tá? Esse indicador IGPM chegou a 30%. Então se você tem aqui um título rendendo IGPM mais 10, você está falando de um índice que rendeu 30% mais 10% ali para reajustar. Então, é quase 40% de juros que você está falando para um título. É como se você investisse em alguma coisa que te gerasse 40% de juros dentro de um ano. Nossa, gente, isso é uma coisa inviável de se manter no longo prazo, tá, pessoal? Então você consegue ver que os índices são bem elevados, ele é majoritariamente focado em inflação, ele tem um percentual pequeno em CDI aqui, ó, uns 3% em CDI mais 4, que ainda assim é muito alto, que a gente tem um CDI hoje de uns 13 inflação, com CDI mais 4, aqui a gente tá falando de mais de 18%, né, porque tá 13,65 CDI com 4,6 dá mais de 18% só essa partezinha aqui focada no CDI, tá? Então você consegue ver que são indicadores que estão muito alavancados, né? Estão muito elevados e exatamente por isso ele acaba sendo classificado como um fundo high yield, né? Um fundo com alto retorno, que significa também um alto risco, beleza? Se a gente abrir aqui o site do Investidor 10 para a gente dar uma olhada em alguns indicadores do HCTR, a gente consegue ver algumas coisas interessantes, tá? A cota do HCTR hoje está em R$ 50,17, olha aqui. O dividend yield, ou seja, o que ele pagou de rendimento nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da cota, que é o dividend yield, está em 27,85. Olha que absurdo isso aqui, tá? Isso aqui é fora do comum para qualquer segmento de fundo imobiliário, tá? A gente tem aqui um PVP de 0,42, uma liquidez de mais de 6 milhões de reais e uma desvalorização de mais de 50% nos últimos 12 meses. Então isso tem muito a ver com o dividend yield, tá, pessoal? Se a cota tivesse a 100 reais e ele entregasse um retorno, ele teria um dividend yield, mas se a cota caiu para 50, o dividend yield ele dobra, né? Porque o dividend yield é a resposta entre o quanto aquele fundo pagou de dividendo e quanto vale a cota hoje, né? Essa relação aqui gera o dividend yield. Então, se a cota cai muito, o dividend yield ele aponta para cima. Só que você tem que entender que o dividend yield ele é uma métrica que mede o passado, né? Que te fala o quanto o fundo pagou, não que o fundo pagará no futuro, tá? E isso é muito importante também. Você vê que ele aqui tá com 0,42 do valor patrimonial. Galera, isso aqui é absurdo, tá? Porque essa métrica de preço, valor patrimonial, a gente consegue medir o quanto vale um fundo e o quanto ele está sendo negociado. Então, basicamente, você comprando o HCTR nesse preço, você está pagando R$ 42 numa nota de R$ 100. Você está comprando o HCTR com um desconto de 58%, quase 60% de desconto.
nesse fundo imobiliário aqui, tá? Você está pagando literalmente R$ 42 numa nota de R$ 100 comprando esse fundo imobiliário. Então assim, ele tá muito, muito depreciado, tá? Você consegue ver aqui foi um desdobramento que teve, né, lá em 2019 para no final de 2019, né, que ele era na casa dos 1.000, foi para casa dos 100. Isso aqui não é desvalorização, tá? Isso aqui é reajuste na cota, porque teve o split de 1 para 10, e aí ele chegou na casa dos R$ 140, né, aqui lá em 2019, e aí ele chegou atualmente agora na casa dos R$ 50, né? Então dividiu por 3 vezes o valor, olha só. A gente consegue ver alguns outros dados aqui importantes do HCTR, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, olha. A gente consegue ver aqui os dividendos. Ele foi um fundo que a gente tem histórico desde 2019, tá? Em retornos. E você consegue ver que o dividendo dele atual é 27% e o dividendo médio dos últimos 5 anos é de 23%. Por quê? Porque ele é um fundo que sempre pagou bons dividendos lá desde 2019, né? Então ele pagava na casa de 1,20, 1,50, 1,90. Quando houve a crise sanitária, chegou a pagar R$ 2, olha, 2,50 por cota, bastante, tá? E aí agora ele tá pagando retornos cada vez menores, ó, pagou R$ 1, pagou 70 centavos, no último pagou 50 centavos, né? Exatamente por causa desse problema de crédito que ele tá passando nos últimos meses, né, que o Brasil inteiro está passando, e ele, como é um fundo que tem maior risco, quando um problema desse acontece, ele tende a sofrer mais, tá? Da mesma forma que quando ele estava indo bem, surfando essa onda aqui de 2020, ele foi um dos fundos que mais subiu, ele disparou, estava sendo negociado com 50% de ágio, né? Ele estava ali, o PVP dele estava em 1,5, chegou a 1,5 o PVP dele, ou seja, o pessoal pagando uma vez e meia o quanto vale aquele fundo só para receber esses dividendos. E aí somou o fundo realmente está caro com a crise de crédito e ele teve essa desvalorização absurda, tá? A gente consegue ver aqui, olha, o dividendo dele, né? Tem aqui mais um gráfico mostrando o dividend yield médio dele, como é que é o mensal. Aqui algumas perguntas, né, que o pessoal tem sobre o HCTR, que eles comentam, tá? Mas a gente consegue ver que é um fundo que historicamente ele paga altos dividendos, mesmo quando a taxa não estava tão alta, tá? A gente tem aqui histórico de 2019, de início de 2020, quando a taxa Selic estava na casa dos 6, quando chegou lá perto do 2, e a inflação disparou, a gente viu que ele pagou bastante aqui, e hoje ele está pagando aqui bem menos, beleza? Mas lembrando também, pessoal, que é um fundo aqui com valor de mercado de 2,64 bilhões, tá? Então não é um fundo pequenininho, ele é um fundo gigantesco, é um dos maiores fundos. Tem mais de 200 mil pessoas investindo nesse fundo, tá? Tem mais de 200 mil investidores. E olha aqui, você consegue ver o valor patrimonial por cota, né? Cada cota dele no patrimônio vale R$ 120 e está sendo negociada a R$ 50. E aí agora você pode estar perguntando, mas Álvaro, e na sua opinião, vale a pena ainda investir em HCTR depois de tudo isso ou não vale? Olha, na minha opinião, eu tenho que trazer um ponto muito importante para vocês, que é o seguinte: o fundo já caiu mais de 50%, mas nada cai o suficiente que não possa cair mais. Então ele pode sim chegar a cair mais 50%, depois mais 50%, se a situação no Brasil piorar, tá? A gente está passando por um momento delicado, um momento de crédito difícil, a gente está com inflação alta, a Selic já está muito tempo alta, a inflação ela não tende a descer, a gente está com alguns problemas econômicos, algumas medidas do governo que estão afetando também esse lado da economia, que estão prejudicando o mercado, prejudicando os investimentos. Então esse é um momento delicado, tá? Atualmente eu não invisto em HCTR e eu vejo que ele é um fundo realmente arriscado, tá? Muito arriscado, e eu prefiro me expor a outros fundos imobiliários com grau de risco menor que também estejam apresentando excelentes oportunidades de compra, tá? Não tão grande quanto essas, não um desconto tão grande quanto quase 60% de desconto, tá? Mas fundos que eu tenho certeza que vão conseguir lidar melhor, tá? Vão ter mais resiliência por passar por essa fase desafiadora que a gente está vivendo hoje e entregar bons resultados, e estão apresentando preços interessantes de compra hoje. Então eu não tenho HCTR na carteira, não pretendo adicionar ele na carteira, tá? Mas se for do seu perfil, colocar um pouco dele na carteira porque você acredita que ele vai voltar, porque a probabilidade é que ele realmente volte para perto do valor patrimonial, porque o mercado financeiro tende a ser exagerado
nos dois termos, tanto na alta quanto na queda, o mercado tende a exagerar, tá? Então você pode investir nesse fundo se fizer sentido para o seu perfil correr esse risco, tá? Mas o mais importante não é se você tem que comprar ou não. O mais importante é que se você for comprar, você tem que entender o risco de você comprar, tá? Tudo bem você querer investir nesse fundo, desde que você entenda o risco que você está correndo e que você entenda que se tudo der certo você vai ganhar muito, mas se der errado você vai perder ainda mais, beleza? Então você tendo ciência disso, não expondo um valor muito grande do seu patrimônio a esse fundo, né? Querendo ficar rico quando esse fundo melhorar e tudo mais e apostando naquilo, você querendo se expor numa posição consciente ali, tá tudo bem se fizer sentido para a sua carteira, tá? E para a sua diversificação. Agora, desde que você entenda o risco que você está correndo. Você compra laranja sabendo que é laranja, o que não pode é você comprar laranja achando que é banana, né? E quando você faz isso, você vai se complicar lá na frente, você tende a ter problemas, beleza? Mas aí, ficou alguma dúvida relacionada ao HCTR? Tem algum outro fundo imobiliário que você queria que eu trouxesse uma análise mais aprofundada como eu trouxe nesse vídeo? Coloque aí embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que queiram saber sobre o HCTR, que tenham investido em HCTR e estejam com medo agora, tem que vender, não tem que comprar mais. Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo eles vão ter uma visão muito mais clara sobre como é o fundo para eles tomarem a melhor decisão, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.